Bem-vindo de volta ao canal Marisate Tricô. Então, vamos aos primeiros pontos, né? Colocar na agulha os pontos. Então, para uma blusa tamanho assim normal, quer dizer, 42, 44, eu coloco no começo para a bainha, faz de 80 pontos, tá? 80 pontos, com agulha fina, que eu gosto de trabalhar com agulha fina, e fio fino também, tá? Então aqui eu vou colocar poucos pontos, colocar só isso aqui, só para ver. Então tá aqui os pontos que eu já coloquei. Aí vamos fazer o ponto tricô. É de fora para dentro, ó. Passa dentro da laçada, aí você vem, né? Passa em cima, tá? Aqui não passou. Outra aqui, ó. Tá vendo? De fora para dentro. Esse é o ponto tricô. É muito fácil de fazer. Ó. Ponto tricô. Pronto. Vamos fazer agora o ponto meia. Ponto meia de dentro para fora. É o contrário, né? Dentro para fora. Isso é os pontos do tricô. Nada mais do que isso. Saber colocar na agulha, fazer o ponto tricô, o ponto meia. Então são os dois pontos do tricô. Tem nada mais do que isso. Agora, para aumentar, você quer aumentar numa blusa, né? Que põe 80 pontos na bainha. A bainha você vai fazer um meia, um tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Faz o centímetro que você quiser. 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. É o tanto que você quiser. Eu, por causa da minha visão, eu faço diferente. Tá vendo? Eu faço diferente. Tá? Mas aqui tem 80 pontos. Para fazer o corpo, eu aumento mais 10 pontos. Então eu vou ensinar aqui como aumentar. Tá? Um primeiro ponto é normal. Ó, normal. Aí você dá uma laçada. Tá? Então, como é 10 ponto a mais que eu coloco, você vai contar, que são 80, então você vai contar de 7 em 7, você aumenta um ponto, tá? Conta direitinho, tem 90 pontos, tá? Ó, a laçada, aqui já aumentou 2 pontos. Na blusa, isso eu estou ensinando a aumentar. Na blusa você vai contar 80 pontos na bainha, você vai ter que aumentar 10 pontos, então você vai dividir. Se são 80 pontos, se você colocar de 10 em 10, você vai aumentar só 8 pontos, 7 pontos, por aí. Faz o primeiro ponto, dá uma laçada, conta 7 e dá uma laçada, faz mais 7 pontos, outra laçada, mais 7 pontos, outra laçada, até o final. Se ficar 2 pontos a mais, 3 pontos a mais, não tem problema não, tá? Mas
seria 90 pontos o melhor. Mas ficar 92, 93, tudo bem, não tem problema não. Tá? Então aqui é fácil você fazer. Para não ficar buraco nesses aumentos, você vai fazer o seguinte: pega do lado de fora, tá? Ó, lado de fora. Aí ele não vai ficar buraco. Vai, ó. Aí você já faz normal, o meia, tá? Igual você fez a outra carreira, ó, normal. Tá? Sempre normal. Normalíssimo. Olha, lado de fora, para não fazer buraco, laçada que você fez. Beleza, né? Então, esse é o básico do tricô. Não tem, como diz o outro, barriga me dói. É isso aí, pronto, né? Então, eu trouxe aqui umas partes, né, do que foi feito, e vou mostrar isso aqui. Você está vendo minha blusa aqui, ó. Né? Eu tive que adaptar por causa da minha visão, porque eu não enxergo para tricotar, então eu tive que fazer uma adaptação para eu fazer meu tricô. Então tá aqui, 80 pontos, aumentei mais 10 para fazer aqui e fiz, ó, até aqui, começo da cava. O que eu faço? Ok. Não adianta eu pegar a fita métrica e medir que eu não vou chegar os números, tá? Então, eu meço aqui, ó. Aqui, tá? Então, se eu quero a mais, eu deixo. Mas essa é a minha medida, tá bom? Minha medida. Né? Aí a cava eu expliquei, tá? Tira 4 de cada lado. Depois 3 de cada lado. Depois 2 de cada lado. Mais um. Então, você vai diminuir aqui para a cava 10 centímetros. 10 pontos. 10 pontos. De cada lado, né? Lá de cá também teve essa diminuição. Então, é esse aqui aí, ó. Tá? Uma cava, né? Ó. Que é a parte das costas. Tá? Aí eu fiz 40 carreiras. Depois que eu diminuí a cava, eu fiz 40 carreiras e depois ponto final. Tá? Então, dia 21 de junho, o meu filho Gabriel ligou de São Paulo. Mamãe, olha a postagem que alguém fez aqui. Tem 40 minutos que essa pessoa postou. Falando que era costureira e que eu incentivei. Mas eu fiquei emocionada. Eu incentivei essa pessoa a fazer tricô. Quando meu filho falou comigo, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, sabe? De alguém estar querendo fazer tricô por minha causa. Eu pedi minha filha para ver se tinha nome. Ela falou que lá estava @azeitona. @azeitona. Obrigada, viu?
como a azeitona é tão gostosa, né? É muito bom para pôr nas coisas, numa empada, e muito, diversas coisas. Você fez esse papel na minha vida, né? Eu te agradeço muito, tá? E me incentivou mais ainda a fazer, a continuar. E continuo tricotando. Aqui, ó. As blusas aqui, ó. Tá vendo? Tudo para as próximas gravações. Olha. Eu tenho aqui várias, tá? Né? Várias blusas. Então, porque a lã que eu faço são 40 cores. Então, são 40 blusas que eu vou ter para minhas gravações, tá? E aqui, ó. E todo mundo que eu dou, nossa, gosta demais. Eu fico feliz por isso. Bom, eu agradeço as pessoas que me assistem. E outra coisa, eu tenho muito a agradecer, viu? De você estar aí com paciência. Viu, azeitona? @azeitona. Obrigada pela paciência de escutar essas coisinhas, né? Mas eu estou aqui é para isso, viu? Porque de coisa ruim não dá fala, né? Não dá fala. Então, e se você gostou, faz igual @azeitona, dá um gostei. Infelizmente, eu não enxergo, então tem que alguém às vezes ler para mim, né? Mas eu fico muito feliz e emocionada com isso. Então, compartilha e se inscreva, porque você se inscrevendo, todas as vezes que tiver uma gravação, você vai ter um sinalzinho no seu celular, né? Então, faça isso, tá? E eu agradeço muito. Até a próxima.